Isso. Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar né? Hoje eu trouxe uma palavra para as mulheres, mas que também serve para os homens. Estou trazendo essa mensagem porque terça-feira é o dia da mulher, né? E Deus colocou no meu coração para a gente estar ministrando hoje sobre a vida de Ana, né? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, no primeiro capítulo. Nós vamos estar aprendendo nesta noite, né, nesse finalzinho de tarde, começo de noite, com Ana. Então sejam todos bem-vindos, todos que estão nos assistindo online, né, que o Senhor possa abençoar a sua vida, você mulher, né? Eu desejo aí meus parabéns pelo seu dia na terça-feira, né, que o Senhor possa estar abençoando essa semana inteira e que nós venhamos aprender juntos hoje com a palavra de Deus, né? Características que nós vemos na vida de Ana, que é a mulher que nós vamos nos inspirar nesta noite e aprender com ela, amém? Todo mundo encontrou aí 1 Samuel capítulo 1? Então vamos prosseguir então. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, fala assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Aqui é a primeira vez que a gente vê pronunciando o nome de Ana. Ela diz que ela era casada com Eucana e esse Eucana era um homem de Deus. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Ana não tinha filhos, né? O problema de Ana começa logo aqui no começo do capítulo 1, quando fala que Penina tinha filhos e Ana porém não tinha. Então Ana, você vai ver no decorrer desse estudo que Ana ficava triste, né? Ela era amargurada, ela era triste porque ela não tinha um filho que tanto ela queria ter. E nós aprendemos aqui que a fé de Ana era uma fé inabalável. Por mais que ela tivesse momentos de tristeza, momentos de lutas, que você vai ver aqui, começa vendo aqui que Ana porém não tinha filhos, né? Naquela cultura a mulher era valorizada pelo tanto de filhos que ela poderia dar. Naquele tempo era muito valorizado os filhos, né? Eles queriam muitos filhos. Até na Bíblia tem um versículo que fala, né, que abençoado é aquele que enche a sua aljava de flechas, dizendo que flechas são filhos, são como filhos na mão do guerreiro. Ou seja, é uma bênção ter filhos, né? Aqui na igreja nós falamos de filhos mesmo, e filhos espirituais também. No caso aqui de Ana era um filho natural mesmo, ela queria ter filho e não podia ter. No versículo 3 fala assim: todos os anos esse homem, né, Eucana, subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Aqui fala que todo ano eles subiam à casa de Deus, ou seja, era uma família cristã. Então, quer dizer que a família cristã não tinha problema? Tinha. Aqui ela tinha uma necessidade, mesmo estando debaixo de uma família cristã, ela tinha necessidade, ela precisava de um milagre, na verdade, que era ter um filho. Você vai ver que o grande problema na vida de Ana é que ela não se satisfazia de não ter um filho. Ela não era feliz enquanto ela não obtivesse aquele filho que ela queria tanto, né? Então, fala aqui que o seu marido, no versículo 4, Eucana, oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então ela recebia amor do marido dela, ela recebia presentes, né? Diz que ele dava 2 vezes mais a Ana, porque ela amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Naquele tempo o pessoal sabia que a bênção vinha de Deus, que Deus a tinha deixado estéril. Às vezes você valoriza uma pessoa somente pelo que ela tem ou o que ela pode te dar, e não era questão do Eucana. Eucana amava ela independente dela poder dar filhos a ele ou não. Ela era amada por Eucana e ele provava isso, né? E aqui repete: porque o Senhor, versículo 6, porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. O que isso me traz, né? Eu estava reparando aqui enquanto eu lia que Ana era uma mulher muito calma, era uma mulher muito tranquila, mas ela tinha uma rival dentro de casa, onde todos os dias ela era provocada para ver se essa rival conseguia a irritar.
Só que Ana era uma mulher calma, era uma mulher tranquila, a ponto de não mostrar nenhum relato de Ana ficar irritada. Essa mulher era uma santa, né? Deviam chamar ela de Santa Ana, porque a Ana não ficava irritada, a Ana ela não discutia, a Ana não rebatia, a Ana não era reativa. E ela é um exemplo aqui na conduta cristã, né? Com as suas atitudes. Diz aqui, ó, sua rival a provocava continuamente, quer dizer, estava sempre ali a fim de irritá-la, mas nós não vemos aqui isso acontecer. A gente não vê Ana irritada, a gente não vê Ana brigando com Eucana, a gente não vê Ana brigando com Penina em momento algum. Ou seja, tem duas opções: você pode sim ser como Ana, alguém calma, e você pode ser como Penina, está direto tentando irritar, trazer briga na vida de alguém por uma insatisfação. Ela era ferida, ela era magoada sim, e ela tinha sim os problemas dela de tristeza, né, de ficar pelos cantos chorando, mas ela não era uma pessoa que descontava nos outros. Ela era uma pessoa que, vamos dizer assim, que ela aguentava tudo sozinha, mas ela precisava vencer isso, ela precisava de um milagre para vencer isso. No versículo 7 fala assim: isso acontecia ano após ano, ou seja, não era um problema que ela estava tendo de alguns meses, isso acontecia ano após ano. O que acontecia ano após ano? Todas as vezes que ela ia à casa de Deus, né, essa Penina, essa rival, a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Olha só, né, tem algumas pregações que a gente vê Penina como se fosse um cãozinho, né, um demônio tentando toda hora contra Ana, porque toda vez que ela ia à casa do Senhor, nesse específico momento, diz aqui, né, toda vez que ela subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. Toda vez que ela ia para a casa de Deus, a rival dela a provocava. Toda hora querendo tirar o quê? A paciência dela, querendo acabar com a calma dela, com a graça dela. Queria que ela não subisse, na verdade, à casa do Senhor. Queria impedi-la de adorar. Isso aqui a gente vê aqui, ó, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Ela chorava e ela ficava triste e deprimida, porque realmente a rival mostrava na cara dela que ela não tinha uma coisa que ela tinha, só que ela não brigava com ela não revidava. E isso que eu acho bonito na vida de Ana, que ela era tranquila, era mansa, né? Mansa. A Bíblia diz que essa questão da mansidão, do domínio próprio, é algo que Deus quer ver nas nossas vidas. Então isso serve para a mulher, mas também serve para nós, homens também, que nós precisamos ser mansos, né? A mansidão de Deus tem que vir sobre a nossa vida, para tudo não deixar tirar a gente do sério. Seu marido mesmo, aqui no versículo 8 fala: Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ou seja, ela tinha uma fé em Deus, que ela cria que Deus poderia lhe dar um filho, porque ela continuava orando a Deus, ela continuava esperando em Deus, mas ela estava deixando que essas coisas tocassem o seu coração. Ela era uma pessoa triste. Quando ele ia para a casa de Deus, que era um momento de alegria, era um momento de ofertar, ela estava triste, porque ela não tinha algo que ela queria. Eucana não entendia, porque ele dava tudo o que ele podia dar, ele fazia tudo o que podia fazer, e ela não se satisfazia. E eu vou te falar, não é uma questão só de ter filho. Você nunca vai ficar satisfeita só com aquilo que o homem pode te dar. E aqui não tem nada melhor exemplo de mostrar do que aqui na história de Ana, porque esse marido era um marido bom, dava tudo o que ela precisava e ainda dava mais, dava uma porção dobrada, mas mesmo assim ela era triste. Ou seja, era um problema interno dela, era um problema que ela precisava resolver, porque Deus não quer que ninguém ande triste nem abatido, mas ela precisava resolver e falar com alguém, com a fonte, que era Deus. Ela precisava ter um encontro com Deus, ela precisava ter uma resposta de Deus. Aquela tristeza iria sair do coração dela quando ela ouvisse a resposta de Deus. Então, eu quero dizer uma coisa: não basta apenas você só ficar triste, você só chorar, isso não traz milagre. Isso aí Ana, ela era uma pessoa muito amável, ela era uma pessoa muito meiga, ela era uma pessoa muito calma e tranquila, isso ela era. Mas porém, do mesmo jeito que ela tinha essas qualidades, ela deixava que a tristeza viesse sobre ela, deixava que a solidão viesse sobre ela, a insatisfação viesse sobre ela. Ou seja, ela tinha qualidades e ela tinha também algumas fraquezas, não vou dizer defeitos, mas fraquezas. Mas o que eu quero dizer? Mesmo que a Ana tenha as fraquezas dela, você pode ter as suas fraquezas.
Mas não quer dizer que Deus não vai lhe escutar. Você tem que continuar buscando mesmo com suas fraquezas. Muitas pessoas falam assim: eu não vou orar porque eu estou triste. Deus não vai ouvir uma pessoa triste. Ana era triste e ela orava até receber a bênção dela. Então a gente não pode colocar empecilho para não fazer a obra de Deus ou para não buscar a Deus. E aprendemos com Ana que mesmo com as fraquezas dela, com as debilidades dela, ela buscava o Senhor. A rival dela toda hora tentava tirar ela do sério, irritá-la quando ela subia à casa de Deus, para que ela não viesse a orar, para que ela não viesse de alguma forma expressar o seu amor por Deus, e pelas suas dificuldades que ela passava. Ela podia dizer assim: eu não vou orar porque Deus me deixou estéril, mas ela nunca falou isso. Ela apenas queria ter um filho. Então eu quero dizer o seguinte: você não pode parar por causa das suas dificuldades. Você não pode desistir por causa dos problemas que você está passando. E você tem que entender que mesmo que você tenha qualidades, você pode também ter fraquezas. Ela tinha fraquezas aqui, ela estava triste. Mesmo ela podia olhar a vida de outra maneira. Ela podia olhar o marido que ela tinha, ela podia olhar as coisas que ela tinha, mas naquele momento tinha alguém lá do lado dela, todos os dias mostrando o que ela não tinha. E o que ela não tinha não dependia dela. Ela não precisava ficar triste dessa maneira. Não era uma escolha dela ser estéril, era algo que Deus a deixou. Então tem coisas que é diferente. A gente só pode se colocar na posição de Ana quando tiver algo que você não possa produzir. Mas se é algo que você pode escolher melhorar, é algo que está entristecendo, que é uma escolha sua, você pode resolver, que é uma escolha. Mas ter ou não um filho não era uma escolha dela, ela era estéril. Então, mas ela se culpava porque todo dia tinha uma mulher ali dizendo: olha, eu tenho um filho, você não tem. Toda hora aquela voz da Penina era como se fosse realmente a voz do inimigo sobre ela: tu não tem, eu tenho, tu não tem, eu tenho. E mostrava a dificuldade dela todos os dias. Porém, Ana, o marido dela também não entendia: por que você está chorando, por que não come, por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele não entendia ela, porque ela estava triste. Ele não entendia. Tem coisas que o homem não consegue entender. E pronto, ele não entendia. Será que o que eu te dou não é suficiente? Não era uma questão do que ele podia dar, é uma questão que ele tinha que entender que só Deus pode sarar e curar algumas áreas do coração da mulher ou do homem. É só Deus que pode suprir. Então nós podemos ajudar como? Orando. Senhor, que o Senhor trate, que o Senhor cure, se coloque disponível, se coloque orando. Mas tem áreas que Deus tem que fazer. Não adianta por presente. Tem gente que quer comprar outra com presente, mas eu te dou tanto presente, né? Eu te dou dinheiro, eu te dou isso. Não adianta presente. Não adianta, ela precisava de um milagre. E só Deus pode fazer milagre. Quando você vê uma pessoa insatisfeita, mesmo tendo tudo, essa pessoa precisa urgentemente ter um milagre. É um milagre que ela vai precisar. Ela precisa ter uma experiência com Jesus mais forte, porque é um milagre. Imagina só, você tem casa, você tem carro, você tem comida, mas alguma coisa está faltando. Alguma coisa está faltando. Você vai buscar em coisas, vai buscar em coisas, vai buscar em coisas. Não adianta. Não adianta. Por isso que Jesus quer que Ele seja a nossa razão. Ele quer que Ele seja a nossa felicidade. E você tem tanto o que você buscar de Deus. Essa é a verdade. Não tem um limite de você ter de Deus na sua vida. O que você buscar é o que você recebe. A quantidade que você buscar é a quantidade que você recebe de Deus. Ela buscava Deus, só que ela queria vencer aquilo ali. Então ela decidiu, no versículo 9, no finalzinho do versículo 9, diz que Ana se levantou. Ela tomou uma atitude. E é isso que eu quero dizer para você. Mesmo quando a situação está difícil, mesmo que você está chorando, mesmo que o milagre não aconteceu, você tem que ser alguém que tem uma atitude, que se levanta. Alguém que vai fazer algo diferente, que você não pode parar, não vai retroceder por causa das suas lutas. Eu não vou parar porque eu estou triste, eu não vou parar porque eu não tenho aquilo que eu quero. Eu não posso parar de buscar a Deus. Eu não vou parar porque aquilo que eu olho ao meu redor, ela olhava e via vários filhos de Penina, mas não tinha nenhum filho. Se ela fosse olhar para as circunstâncias, não ia gerar força nela, para ela continuar lutando e acreditando em Deus. Porque na verdade, a Ana, ela tinha uma fé inabalável. Ela podia estar dentro dela, ela está triste, mas o que a Bíblia diz? Que nós não andamos por sentimentos, mas o justo viverá pela fé. Ela tinha fé. Não quer dizer que quem tem fé não sofre. Quem tem fé não tem sentimentos. Não tem nada a ver. Quem tem fé tem sentimentos, mas quem tem fé prioriza a fé do que os seus sentimentos. Ela acreditava num Deus que poderia dar o filho a ela sim, um Deus de milagre.
que poderia fazer para ela. Essa é a diferença, por isso que ela não parou. Por isso que no meio desse choro, no meio de não se sentir compreendida pelo marido, no meio de não ter um filho, ela se levantou no versículo 9, e no versículo 10 diz assim, ó, e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E é outra coisa que eu quero dizer para você. Às vezes você cria uma expectativa que se você estiver cheio de fé só, e estiver feliz, e estiver com tudo bem, então Deus vai ouvir a sua oração. Não é o que a gente entende quando a gente vê Ana orando. Ela orou amargurada, ela estava amargurada, ela estava triste, mas ela orou, ela buscou. Ou seja, é melhor você fazer mesmo triste do que não fazer. É melhor você correr para quem pode responder aquilo ali, que era Deus. A única pessoa que poderia dar aquilo que ela quer era Deus. Então ela tinha que estar satisfeita com o marido dela, não com a Penina, né? Penina, ela não podia fazer muita coisa, era só não deixar que as setas do maligno entrassem no seu coração. É mais ou menos hoje, você às vezes não vai poder repreender todo mundo que se levanta contra você, mas você não precisa deixar que aquelas coisas entrem no seu coração. Ela continuava sendo mansa e ela continuava sendo meiga, ela não perdeu as características que ela tinha de Deus nela. Coisas que a gente vê claramente na vida de Ana, que eu acho assim, características importantíssimas para o milagre dela acontecer. Porque ela era perseguida, ela era uma mulher sofrida, e ela com a alma amargurada, no versículo 10, diz que ela chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto, no versículo 11, assim, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. O que ela quer dizer? Eu quero algo, mas o que eu quero, eu estou disposta a te devolver. Se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele diga assim, por todos os dias. Quer dizer que ela estava disposta realmente a dar aquilo de volta ao Senhor. Não é eu vou dar a Deus um pouquinho, eu vou dar a Deus uma semana de jejum. Não, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Ela queria ter aquela experiência de ser mãe, ela queria ter um filho. E o que acontece? Deus ouve esse voto dela. Quando você tem propósito com Deus, com aquilo que você pede, e você tem um propósito com Deus, pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Até naquela parábola que a gente tem aquele rico insensato, que ele tinha celeiros, e cada vez ele ficava mais rico. Ele disse, o que eu vou fazer agora? Eu vou derrubar esse celeiro e vou construir 2 maiores, para que eu possa então colocar toda a minha fortuna, para que quando eu estiver na velhice, eu não precise trabalhar, nem depender de ninguém, nem nada. A minha riqueza vai me suprir. Aí Jesus entra e diz assim, louco, insensato, ainda hoje vão perder a tua vida. E esse camarada morreu. Ele diz assim, ai daqueles que é rico, mas não é rico para com Deus. Você pode ser rico, mas você tem que ser rico para com Deus. Os seus desejos devem ter riqueza nas coisas de Deus. Aí quando olha Salomão teve um sonho, Deus apareceu para ele e disse, pede o que quiseres. Ele não pediu riqueza, não pediu nada, nem a morte dos inimigos dele, mas ele disse assim que ele queria sabedoria e conhecimento para liderar o povo de Deus, o povo grandioso que Deus tinha dado para ele. E porque ele pediu a coisa certa, Deus disse, porque tu não pediste a morte nem riqueza? Ele foi o homem mais rico da terra. Deus deu tudo o que ele pediu, que era sabedoria, foi o homem mais sábio, e deu toda a riqueza para ele, porque no coração e na boca dele, ele preferia Deus. Ele, naquele tempo, quando ele viu o sonho, ele disse, eu quero conhecimento, eu quero sabedoria para lidar com o teu povo, liderar o teu povo. Então Deus deu a ele. Nós vemos que todas as vezes que a pessoa se consagra e diz, eu quero fazer a tua vontade, eu quero isso para que seja o Senhor receba a honra, se o Senhor me desse filho, eu vou devolver. O que acontece? A pessoa recebe o milagre. O negócio é você colocar Deus na sua oração. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Às vezes é diferente. Diz aqui que ela passava essa angústia, essa humilhação ano após ano. Não era brincadeira. O tempo que Jó passou, quando o inimigo veio e colocou doença e foi matando tudo, Deus permitiu. Mas ele passou muitos anos até receber tudo dobrado.
Ele passou muito tempo até ter tudo restaurado, mas ele teve, porque ele manteve a fé. E nesse momento aqui, ela dizendo, concluindo o seu voto, né, enquanto ela orava, no versículo 12, diz assim: enquanto ela continuava a orar, ou seja, ela estava orando e falando com Deus, e derramando o seu coração, e chorando na presença de Deus. Olha só, se alguém te der alguma coisa e tirar alguma coisa que tu gosta, sabe o que tu vai fazer? Tu é capaz de chorar. Alguém te dá um presente, errei, não era para ti o presente, vai chorar. Ou alguém tomar algo de você que você gosta muito, você chora. Mas poucas pessoas às vezes estão chorando nos pés do Senhor por algo que é de Deus. A gente tem que aprender a chorar nos pés do Senhor. A gente tem que aprender a se humilhar. Ela se humilhou nos pés do Senhor quando ela queria algo. Então tem que ser importante, porque tocou naquilo que era importante seu e tirou, você começa a chorar, você começa a ficar preocupado. Mas às vezes a sua preocupação com as bênçãos que Deus tem para você, que Deus pode te dar, não é tão grande como as bênçãos do mundo. Então a gente precisa de inclinar o nosso coração mais para começar a criar aquele sentimento, né, de realmente de orar, de quebrantamento no nosso coração, para a gente ver que Deus olhe para a gente e responda nossas orações. É isso que Deus quer ver no nosso coração, um coração mais quebrantado para com as suas coisas. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Tinha um sacerdote lá chamado Eli, que ficava olhando como ela orava. E na cabeça dele, ela estava bêbada. Na cabeça dele, ela estava embriagada. Olha, versículo 13: como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ou seja, lembra que eu falei quais foram as qualidades de Ana que eu falei? Algumas delas, né? Eu falei sobre ela ser mansa, ela ser tranquila, ela ser calma. A gente vai ver que ela era muito temente a Deus, ela respeitava, né? Ela era uma pessoa que, mesmo sendo acusada, como ela foi agora, ela não revidou. Glória a Deus. Olha só: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Só aí você vê de novo como ela era calma, ela era tranquila, ela sabia respeitar as autoridades. Ela era totalmente diferente. Ela não era uma mulher que qualquer coisa ela partia para cima e ficava irritada e xingava: você está louco, eu estou orando, eu não estou embriagada. Qualquer outra pessoa talvez não respondesse dessa maneira. Mas por quê? Ela estava acostumada com, às vezes, lutas dentro de casa. Todo dia vinha através da Penina, né, o fator Penina, aquela mulher toda hora tentando tirar a paz dela, tentando provocar ela, tentando irritar, e sempre ela podia ficar triste, ela ia chorar, mas não via nenhuma retaliação. E aqui é mais uma vez outra pessoa de fora tentando, né, dizer a ela que ela estava bêbada ou estava embriagada, mas ela respondeu: não se trata disso, meu Senhor, sou uma mulher muito angustiada. Ou seja, ela tinha angústia. E a Bíblia diz: não andeis angustiados por coisa alguma. Ou seja, ela tinha fraquezas, ela não estava em fé quando ela estava angustiada, mas ela tinha permitido que aquela área da vida dela, ela sofresse vários tormentos, porque ela não tinha uma coisa, algo que ela queria, que era o filho. Mas ela colocou na presença de Deus. É isso que eu quero dizer: mesmo que você tenha fraquezas, você tem que orar, e quando tiver oportunidade, você tem que ser uma pessoa que reage da forma correta. Ela disse: sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Ou seja, ela foi lá e se explicou ainda. Ele acusou ela, deixa o vinho de lado, ela contou tudo o que ela estava passando. Ou seja, a gente aprende com Ana que às vezes a gente tem que explicar o que está acontecendo, porque nem tudo que as pessoas estão vendo é o que parece, não é o que a pessoa está pensando. A gente tem que explicar: não, eu não estava fazendo isso, o que eu estava fazendo era derramando o meu coração diante de Deus. Eu sou uma mulher angustiada, eu estava fazendo isso diante de Deus. Mas o que é que ele estava vendo? Uma coisa demoníaca, que ela estava bêbada, que ela estava entrando na casa do Senhor bêbada. Por quê? Porque normalmente, se a pessoa não estiver na mesma unção, ela vai pensar o pior e não o melhor. Se ela não tiver, ele não estava no desespero que ela estava. Ele estava ali meio religioso, já era velho, já estava religioso, já estava sendo complacente com seus filhos, que estavam fazendo um monte de besteira dentro da igreja. Ele não era aquele camarada que estava ligado com o Senhor toda hora mais. Ele já estava até deixando de ouvir, na verdade, a voz de Deus. Ele já estava ficando muito velho e estava ficando meio desligado.
E ali também era normal ele não estar percebendo o que aquela mulher estava falando, mas mesmo que ele não estava vendo direito o que estava acontecendo, quando ela abriu o coração dela e disse o que estava acontecendo: sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ou seja, ela disse: estou orando até agora, porque ela estava orando há muito tempo. Ela estava orando e continuando orando e orando e continuando orando, porque ela tinha esperança que Deus iria responder a sua oração. E depois que ela explicou a Eli, ele respondeu: vai em paz. Em outras palavras, ele disse: olha, eu me enganei, me desculpa. Ele não falou isso, mas o que ele quis dizer foi isso, quando ele disse: vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Por quê? Porque ele viu reverência, ele viu respeito, ele viu calma, ele viu tranquilidade e ele viu uma explicativa dela. Então é essa a diferença. Ela estava seguindo todos os preceitos que Deus manda seguir. Então Deus, nesse momento, o que aconteceu? Ela encontrou o sacerdote, ela se humilhou, o sacerdote abençoou a vida dela. A Bíblia diz: o que dois ou mais concordarem aqui nessa terra será feito no céu. Então ela teve uma bênção do sacerdote, que isso era muito importante. E ali começou o que? A mudar a vida dela. Ela foi abençoada, diz que Deus conceda o seu pedido. Então no versículo 18 ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. A tristeza tinha saído. Quando você chora aos pés do Senhor, quando você ora, quando você entrega tudo a Deus, você recebe uma oração te abençoando, a tristeza vai embora. Por quê? Porque não é só você pedindo mais, é você pedindo, o sacerdote orando por você, intercedendo por você, dizendo: vai dar certo, Deus é contigo. A Bíblia diz que a corda de 3 dobras ela é mais forte do que um cordão sozinho. Nós estamos aqui como o corpo de